Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, dia 20 de julho de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e já chegou nesse vídeo agora, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativar também o sininho das notificações para sempre ser notificado quando um vídeo novo for lançado por aqui. E, obviamente, deixa seu like, seu joinha, a sua contribuição aí fortalecendo o meu trabalho por aqui, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos desse domingão, a partir de agora, domingão de Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Então bora lá, galera, vamos começar falando aqui de Campeonato Brasileiro Série A. A gente começa às 4 horas da tarde com o Vitória recebendo em casa o Bragantino, né? Duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Vitória está dentro da zona de rebaixamento, 17º colocado neste momento do campeonato. E o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino está na terceira colocação do campeonato com 27 pontos. Mostrando aqui para vocês o Vitória, mandante desse confronto, tem 12 pontos somados, com 10 gols marcados e 15 gols sofridos. E o Bragantino aqui brigando, né, por essa liderança do campeonato com 27 pontos, empatado com o Flamengo na segunda colocação. Está aqui com 18 gols marcados e 14 gols sofridos. No mercado de escanteios, nós temos um Vitória que tem uma média de 8,4 em escanteios entre marcados e sofridos, jogando dentro de casa. E um Bragantino que tem uma média aí de 10,6 entre marcados e sofridos. E acaba sendo uma equipe que, como visitante, mais cede em escanteios do que marca em cantos, tá? Se a gente pegar aqui as linhas compridas dentro do campeonato, o over 9,5 cantos bateu em 55% dos jogos, o que não me agrada buscar essa linha aqui neste confronto. O over 8,5 cantos bateu em 60% dos jogos, em apenas 40% dos jogos do Vitória dentro de casa bateu, né? Essa linha de over 8,5 cantos, e do Bragantino batendo em 80% dos jogos. Também não me agrada buscar essa linha aqui no ao vivo. O que me agrada aqui para esse confronto é essa linha de over 7,5 cantos, tá? Que é uma linha que bateu em 70% dos jogos do Vitória e em 80% dos jogos do Bragantino, tá? Para esse confronto aqui é a linha que eu vou buscar no ao vivo, Vitória e Bragantino. Acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Agora, pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos o Amazonas recebendo em casa o Botafogo de São Paulo. Duas equipes que estão aí no mesmo lado da tabela de classificação, dentro da zona de rebaixamento. Se a gente olhar aqui na tabela de classificação, nós temos um Amazonas com 14 pontos somados dentro da competição, 13 gols marcados e 23 gols sofridos. E pelo lado do Botafogo, são 18 pontos somados, 12 gols marcados, um a menos que o Amazonas, e 17 gols sofridos dentro da competição. No mercado de escanteios, o Amazonas com médias bem equilibradas no mercado de cantos, 5,4 a favor e 5,9 em oportunidades cedidas, dando uma média de 11,3 entre marcados e sofridos, e o Botafogo de São Paulo com uma média aqui de 9,4 também entre marcados e sofridos. Para esse confronto, eu vou buscar a linha que eles mais cumprem dentro do campeonato, sem muito mistério, que é o over 7,5 cantos. Então, para Amazonas e Botafogo de São Paulo, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Saindo da Série B e indo para a Série C do Campeonato Brasileiro, agora às 4h30 da tarde, o Confiança recebe a Tombense. Aqui nós também temos um duelo de equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação dentro da zona de rebaixamento. Nós temos o Confiança, 18º colocado da competição, e a Tombense, que está aqui na 17ª colocação do campeonato. Um ponto separa aí ambas as equipes na tabela de classificação. Nós temos o Confiança com 11 gols marcados e 17 gols sofridos, e a Tombense com 9 gols marcados e 13 gols sofridos, tá? Confronto muito importante para ambas as equipes aqui dentro dessa Série C, porque lembrando, né, a Série C é dividida em duas fases. A primeira fase, né, que é essa que a gente está vivendo aí, todos os times se enfrentam, né, duas vezes com jogo de ida e volta, e depois uma fase ali que tem o quadrangular. Então, para essas duas equipes aqui, vale muito se afastar da zona de rebaixamento, porque cada vez que você se afasta mais da zona de rebaixamento, você fica mais perto, né, talvez de até mesmo ir para um quadrangular,
ou mais longe dessa zona de rebaixamento que te leva para a Série D do ano que vem. Para esse confronto aqui, nós temos uma média de 8,4 do Confiança entre marcados e sofridos e uma média de 9,5 da Tombense. Se a gente olhar aqui, não são médias tão altas assim dentro da competição. Para esse confronto, eu vou buscar a linha que eles mais cumprem dentro do campeonato, que é o over 7,5 cantos. Então, para Confiança e Tombense, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este confronto. E agora voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, às 5h30 da tarde, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Ótimo jogo aí para a gente acompanhar nesta tarde de domingão, né? Nós temos o Palmeiras, que está na 5ª colocação do campeonato e vai receber o Atlético Mineiro na 8ª colocação na tabela. Mostrando aqui para vocês 3 pontos separam o Palmeiras do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro do Palmeiras. Nós temos duas equipes que estão do mesmo lado da tabela de classificação, brigando aí cada vez mais para chegar nesse G4, né? Nós temos aqui no mercado de escanteios o Palmeiras com a média de 10,7 entre marcados e sofridos e o Atlético Mineiro com a média de 10,8. Para a gente ver aqui as linhas que eles mais cumprem dentro do campeonato, o over 9,5 cantos bateu em 60% dos jogos e o over 8,5 cantos bateu em 70% dos jogos. Para esse confronto, eu vou buscar essa linha de over 8,5 cantos no ao vivo com cotações de 1,80. Então, para Palmeiras e Atlético Mineiro, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para este duelo. Ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 5h30 da tarde, o Sport recebe em casa o Botafogo, né? Duas equipes que estão em lados opostos. O Sport está aí na última colocação do campeonato e o Botafogo na 6ª colocação na tabela de classificação. Se a gente olhar aqui, a situação do Sport é muito delicada, né? 3 pontos conquistados, uma das piores campanhas na era aí dos pontos corridos, ainda não venceu dentro da competição. É um clube que está muito pressionado, a torcida pressiona, a diretoria pressiona. Enfim, a situação do Sport é muito delicada, né? Apenas 5 gols marcados dentro do Campeonato Brasileiro, 20 gols sofridos e vai receber aí um Botafogo que está na parte de cima da tabela de classificação, né? Um Botafogo que tem 22 pontos somados, 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Se a gente olhar aqui no mercado de escanteios, apesar do Sport ser uma equipe que está aí sofrendo muito, né? Marca poucos gols, cede muitas oportunidades, é uma equipe que marca muito em escanteios, né? Equipes assim, a gente sempre tem que estar de olho, pensando obviamente no mercado de cantos. 6,8 é a média do Sport a seu favor jogando dentro de casa, na Ilha do Retiro, e uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos. É uma equipe que marca muito, cede também boas oportunidades. Pelo lado do Sport, nós temos aqui uma equipe que marca muito em escanteios, como eu já falei para vocês. E pelo lado do Botafogo, nós temos uma equipe que marca poucos escanteios jogando fora de casa, né? Uma média de 3,3, mas cede muito em oportunidades, tá? Tem uma média de 7,5 entre marcados e sofridos, uma média de 10,8. Se a gente olhar as linhas cumpridas dentro da competição para Sport e Botafogo, o over 9,5 cantos é uma linha aqui que me agrada muito, tá? Bateu em 75% dos jogos do Sport e do Botafogo. Para esse confronto, eu vou buscar essa linha aqui no ao vivo. Agora, às 6h30 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro recebe em casa a Chapecoense. Duas equipes que estão em lados opostos também. O América Mineiro, 14º colocado da competição, e a Chapecoense na 7ª colocação do campeonato aqui, na primeira metade da tabela de classificação. No mercado de escanteios, 11,7 é a média do América Mineiro jogando dentro de casa, uma média aí de 5,8 a favor e 5,9 em oportunidades cedidas. E pelo lado da Chapecoense também, médias bem equilibradas, uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos. Para esse confronto, sem muito mistério, eu vou buscar essa linha aqui de over 9,5 cantos aqui para esse confronto. Então, América Mineiro e Chapecoense, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Às 7h da noite, voltando para a Série C do Campeonato Brasileiro, nós temos o Ipiranga recebendo em casa o São Bernardo. Duas equipes que estão ali dentro do G8 classificatório para a próxima fase. Mostrando para vocês aqui a tabela de classificação, o Ipiranga tem 20 pontos e o São Bernardo 19, né? Duas equipes que são separadas aí por apenas
um ponto dentro da tabela de classificação. Então, nós temos um jogo aqui muito importante para ambas as equipes, buscam aí chegar bem próximo do Caxias e da Ponte Preta, que estão aqui na liderança e vice-liderança dessa Série C, são equipes que brigam aí para ir para a próxima fase, né? Para esse confronto aqui, são equipes que costumam cumprir também as linhas dentro da competição. Nós temos o Ipiranga com a média de 10,5 entre marcados e sofridos e o São Bernardo com a média de 10,7 entre marcados e sofridos também. Para esse confronto, eu vou buscar a linha de over 8,5 cantos no ao vivo. Então, para Ipiranga e São Bernardo, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para este confronto. E o último jogo de hoje, o último confronto deste domingão, fica por conta de Flamengo e Fluminense, clássico carioca, Fla-Flu, 7h30 da noite. Nós temos aqui um confronto de duas equipes que passaram o último mês, né, dentro do Mundial de Clubes, né, mas que ao retornar para o Campeonato Brasileiro, perderam as suas partidas, né. O Flamengo aí perdeu o seu confronto contra o Santos e o Fluminense também perdeu para o Cruzeiro, né? Campeonato Brasileiro é diferente, né, galera? Campeonato Brasileiro é diferente. Mostrando aqui, né, as estatísticas de Flamengo e Fluminense, são duas equipes que estão aí no mesmo lado da tabela de classificação. O Flamengo é o vice-líder do campeonato e o Fluminense está na 7ª colocação da competição. O Flamengo tem uma média de 9,1 entre marcados e sofridos, jogando dentro de casa. É uma equipe que tem uma média excelente em escanteios aí, não cede tantos escanteios assim. E pelo lado do Fluminense, né, é uma equipe que não marca tantos escanteios, mas cede muito em cantos jogando fora de casa. Aqui vale lembrar, obviamente que vocês sabem disso, mas o Flamengo e o Fluminense jogam basicamente em casa, né? Aqui é um confronto aqui de duas equipes que jogam dentro do Maracanã. Então, obviamente, a gente precisa botar esse peso aí também neste confronto. Para esse confronto aqui, pessoal, a minha linha que eu vou buscar no ao vivo é essa de over 7,5 cantos aqui. Bateu em 70% dos jogos do Fla-Flu. São equipes que costumam cumprir essas linhas dentro da competição. Então, eu vou buscar essa linha no live. Flamengo e Fluminense, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Então é isso, galera, essas são as minhas considerações para hoje, domingão. Eu espero, como sempre, ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para este domingo. E, obviamente, eu vou aí fazer mais um convite especial para você, né? Clica no link da descrição e também acompanha meu trabalho aí pelas minhas outras redes sociais, Instagram e Telegram, link na descrição aí, fechou? No mais é isso, se não deixou o seu like aí, já aproveita para deixar o seu joinha e se não se inscreveu também, clica no sininho e se inscreve no canal, tá bom? No mais é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites.